E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma aula virtual aqui para você. Hoje falando um pouco do artigo 130 ao 135. Pessoal aí da Faculdade Metropolitana de Direito Penal 3, que está aí aguardando o link, né? Já estou disponibilizando para vocês. Pessoal da Escola Criminal, OAB segunda fase, essa aula vai servir para vocês também, tá? Então, sem muitas delongas, sem muito blá blá blá, já vamos começar aí nossa aula falando um pouco acerca do artigo 130. Vou jogar na tela para você e a gente já vai falar e analisar o artigo 130 do Código Penal. Veja, na aula passada nós paramos na análise do artigo 129, o crime de lesão corporal. Hoje vamos sair, né, daqueles crimes que envolvem, né, as lesões corporais lá do 129, né, que analisamos, tá? E vamos falar agora sobre o artigo 130. O artigo 130 que, inclusive, está no terceiro capítulo, né, do título primeiro do nosso Código Penal. Tá? Esse capítulo terceiro fala sobre a periclitação, né, da vida e da saúde, o perigo que existe, né, os tipos penais que vão aí punir, tentar evitar esse perigo que existe em relação à nossa integridade física, né, nossa saúde e a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem delongas, artigo 130 do Código Penal. O que é que diz o 130? Expor alguém por meio de relações sexuais. Então eu tenho aqui um elementar muito interessante, né? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Ou qualquer ato libidinoso. Ao que, Madison? A contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pessoal, a primeira coisa que você tem que observar aqui é: eu tenho que expor uma pessoa, expor alguém, tá? Expor alguém. Madison, vem cá. Quando se fala em expor por meio de relação sexual a contágio de moléstia venérea, de doença venérea, o que é que se quer dizer com essa doença venérea? Seria uma doença transmitida por ato sexual. Hoje em dia, nós reconhecemos isso aqui por DST. DST. Ô, Matos, vem cá. Eu posso incluir no artigo 130, já que você está falando em DST, eu posso incluir a exposição ou contágio que se tem em relação ao HIV, a AIDS. Veja, nós não podemos incluir a AIDS aqui no rol de doenças de contágio, né, de moléstia venérea. Por que, Madison? Vou te explicar por quê. Porque a DST, aliás, DST não, o HIV não vai ser transmitido somente pela relação sexual. E essa nomenclatura moléstia venérea é aquelas moléstias ou doenças que vão ser transmitidas somente pela relação sexual, tá? Ou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Notem que aqui o nosso legislador ele levou em consideração relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Notem que aqui talvez o legislador quisesse dar um entendimento sobre conjunção carnal, que é aquela relação sexual que envolve cópula vagínica, né? Que é aquela relação sexual que envolve pênis e vagina. Notem, por sua vez, que o legislador também abrangeu nesse tipo penal qualquer ato libidinoso, ou seja, qualquer ato diferente dessa relação sexual, tá? Então, está aí abrangida por esse tipo penal, artigo 130. Madison, eu posso levar em consideração relações sexuais homossexuais? Sim, pode, claro, sem problema algum, que estaria aí sob a tutela desse tipo penal, tá bom? Então, veja, quem pratica essa conduta de expor alguém por meio de relações sexuais, né, ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pessoal, existe uma discussão doutrinária para querer delimitar se esse deve saber é ou não culposo, tá?
Existe uma discussão doutrinária para falar sobre isso. Majoritariamente, esse tipo penal aqui é um tipo penal doloso. Por que, Madison? Porque o nosso Código Penal, quando fala sobre tipos penais culposos, a tipicidade é expressa. Isso está previsto até lá no nosso artigo 18 do Código Penal, inciso 2º. Por quê? Porque é necessário que o Código Penal diga, ó, esse tipo penal se pune na modalidade culposa, pena de tanto a tanto. Então, não é o caso aqui, tá? Esse deve saber não seria um tipo, um elemento subjetivo culposo, e sim doloso. Aí, vejam, inclusive, se tem discussão para dizer o seguinte, para determinar o seguinte, esse deve saber é aquela pessoa que provavelmente manteve relação sexual, tá? Desprotegido, e tem, né, o conhecimento de que pode estar contaminado. Porém, notem que a conduta dele de expor alguém a essa situação não é culposa, ela é dolosa, tá bom? Ela é dolosa. Então, aqui a pena seria detenção de 3 meses a 1 ano. Notem que eu tenho pena abaixo de 2 anos, seria uma infração de menor potencial ofensivo. Quem é que vai julgar isso aqui? Processar e julgar, pessoal? Quem vai processar e julgar são os juizados especiais criminais. Agora, se o agente, além de expor, ou seja, bem mais que querer somente expor, ele tem intenção em transmitir a moléstia, aí sim eu tenho a reclusão de 1 a 4 anos. Notem que agora eu já tenho infração de médio potencial, não tenho mais uma infração de menor potencial, tá? E aí eu não vou ser processado e julgado lá pelo juizado especial criminal. Tenho pena de reclusão de 1 a 4 anos, inclusive eu tenho pena também de multa. Tranquilo? Notem que, mesmo nesse caso, eu só irei proceder mediante representação. Estamos diante de um crime que se processa através de uma ação penal pública condicionada à representação. Está previsto aqui no parágrafo 2º do 130, tá? Madison, oi. Qual a diferença? E aí, deixa eu dar um tique aqui, que nós já vamos ver isso agora. Qual a diferença entre esse crime de expor alguém a esse contágio de moléstia venérea ao crime de lesão corporal, previsto no artigo 129? Veja, existe uma discussão, inclusive o próprio Aníbal Bruno, né, o professor Aníbal Bruno falava que, na verdade, nós tínhamos aqui um tipo penal que previa algo que já estava ali dentro das circunstâncias, das elementares lá do artigo 129. Na verdade, nós temos um tipo penal bem específico, né, que trata somente dessa situação, desse perigo que se tem em relação à nossa saúde, através do contágio, através da exposição dessa doença venérea. A questão é o seguinte: o que vai diferenciar e delimitar se eu quero contagiar ou se eu vou expor a contágio alguém, né, com quem eu mantenho relação sexual, de uma lesão corporal, tá? Vai ser o elemento subjetivo do agente. O que é que ele quer? Ele quer simplesmente contagiar. Então, veja, se ele quer contagiar, eu posso vir aqui para o parágrafo 1º. Se ele quer que alguém pegue essa moléstia venérea, eu venho para o parágrafo 1º, tá bom? Se ele quer lesionar, causar uma lesão, a depender do tipo de doença, eu posso ter o artigo 129, tá bom? É isso que nós vamos levar em consideração. Mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre a situação da AIDS, tá? Vocês vão perceber que, quando se fala de AIDS, o STF já julgou esse tema e entendeu, inclusive, que quem transmite HIV com a intenção de fazê-lo, tá? Pratica, na verdade, o 129, parágrafo 2º, que é a infração de lesão corporal gravíssima, tá? Gravíssima. E nós vamos diferenciar essa circunstância do artigo 131 já já. Tranquilo? O bem jurídico, para você saber, é incolumidade física.
e a saúde da pessoa, tá? Eu tenho aqui, pelo verbo, nós já podemos antever isso, expor. Nós temos um crime de perigo concreto. A exposição tem que se dar e tem que causar um perigo concreto àquela pessoa. Notem que eu vou punir, não é somente quando a pessoa é contagiada ou realmente é infectada com aquela moléstia venérea. Na verdade, eu vou punir a partir do momento que há exposição a esse perigo, que há exposição concreta a esse perigo. Tranquilo? Madison, qualquer tipo de relação sexual pode fazer com que o agente pratique essa conduta? Sim, com exceção de um tipo de relação sexual muito utilizado hoje em dia, muito disseminado nos dias de hoje, que é o tipo de relação virtual. Por que aqui eu não posso falar em exposição ao contágio de doença venérea? Simples, porque aqui, pessoal, eu não tenho contato pessoal, tá bom? Então, eu tenho que ter qualquer tipo de contato pessoal físico para que eu possa ter a prática do artigo 130, do crime do artigo 130, tá? A relação sexual virtual, ela pode acontecer, a depender das circunstâncias, pode inclusive caracterizar alguns tipos penais, né? Mas, claro, se não houver consentimento, se tiver qualquer tipo de extorsão, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Mas note o seguinte, o que eu estou querendo dizer para você é que essa situação não é crime em tese. Porém, se você tem um contato pessoal e o agente sabe, ou deveria saber, que está contaminado e expõe aquela pessoa a esse contágio, a esse perigo, aí sim eu tenho o artigo 130 demonstrado, então, o perigo concreto nessas circunstâncias. Ok, pessoal? Madison, e se o contaminado utiliza preservativo? Veja, se o contaminado utiliza preservativo e faz de tudo para que a pessoa que com ele mantém relação sexual não venha a ser contagiado com essa moléstia venérea, aí a conduta é atípica, tá? Eu tenho atipicidade, porque notem que eu não estou expondo a pessoa, a vítima, ao contágio dessa moléstia venérea, tá? Inclusive é por esse motivo que se diz tanto, né? O pessoal da saúde fala tanto para você que vai manter relação sexual com alguém que você não conhece, que você tem pouco contato, ou que você está iniciando um relacionamento, que você utilize preservativo para evitar, né, a disseminação dessas doenças sexualmente transmissíveis. Tá bom, pessoal? Outra coisa muito importante que eu queria que você desse uma olhada é o artigo 234-A, no inciso 4º. Veja, se o contágio ou se esse tipo de exposição vem à tona durante a prática de um crime contra, eu coloquei dignidade sexual aqui, mas seria contra a liberdade sexual, né? Deixa eu até ler para vocês aqui, se esse crime vem à tona durante a prática de, por exemplo, um estupro e a vítima é exposta a esse contágio, ou até mesmo chega a ser contagiada, nós teremos um aumento de pena previsto no artigo 234-A, inciso 4º, que diz o seguinte: nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada, inciso 4º, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Então, notem que nesse caso aqui, né, eu teria um aumento de pena previsto lá no 234, inciso 4º. Tranquilo, pessoal? Então é isso, o artigo 130, as peculiaridades que a gente precisa analisar são essas. Vamos para o próximo. Perigo de contágio de moléstia grave. Notem que no artigo 130 que nós acabamos de analisar, nós analisamos que o perigo de contágio era em relação à moléstia venérea. Agora, eu estou analisando o perigo de contágio de moléstia grave, tá? Então, esse é o primeiro diferencial. Notem também que a conduta aqui não é mais expor. Aqui é praticar. O verbo é praticar. Praticar o que, Madison? Praticar com o fim de transmitir, ou seja, elemento subjetivo
doloso, eu quero transmitir. A outrem, moléstia grave de que está contaminado. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Opa, outro diferencial. Veja, primeira diferença. Eu agora não estou mais expondo, eu estou praticando ato capaz de produzir o contágio, tá bom? Segundo, notem que lá no artigo 130 eu tinha moléstia venérea, agora eu tenho uma moléstia grave, tá? Da qual eu estou contaminado, tá? Da qual eu estou contaminado. Veja só, primeira coisa, a reclusão aqui vai ser de 1 ano a 4 anos. De 1 a 4 anos e multa. Eu tenho uma diferença entre doença grave, nós vamos ver já no julgado do STJ, onde foi citado outro julgado do STF, e tem a situação da doença incurável. Aí, os nossos tribunais superiores entendem o seguinte, se se fala de doença grave, eu utilizo o artigo 131. Se a gente fala de doença incurável e o agente queria, né, transmitir essa doença, eu não falo do 131. No caso, o nosso exemplo é a AIDS, tá? Eu falaria do 129, lesão corporal, tá? No parágrafo segundo, que é a lesão corporal gravíssima. Então, seria 129, parágrafo 2º. Outra coisa importante, esse crime ele é praticado de forma livre, enquanto o tipo penal do artigo 130 era praticado de forma vinculada. Lá, eu só conseguia praticar o crime através de um ato sexual. Aqui, eu posso praticar com ou sem ato sexual, como eu deixei uma observação aqui para vocês, tá? Então, eu posso praticar com ou sem ato sexual, sem problema nenhum. Esse crime é um crime de dano. Como assim, Matos, é um crime de dano? Ora, eu preciso lesionar, eu quero lesionar a integridade, a saúde daquela pessoa. Porém, apesar de ser um crime de dano, é um crime formal. Porque notem que esse crime aqui, ele não vai exigir o resultado naturalístico. Ou seja, eu vou ter consumado essa conduta criminosa, mesmo que a vítima não venha a ser infectada ou contaminada por aquela doença grave. Por exemplo, eu quero transmitir uma doença, sei lá, algum tipo de hepatite, né? Algum tipo de hepatite muito grave, tá? E para isso, eu utilizo uma seringa com sangue contaminado. Certo, pessoal? Então, nessas circunstâncias, eu estou tentando contaminar alguém com uma doença, com uma moléstia grave. Ô, Madison, vem cá. Se isso acontece e eu pratico esse ato, mas não consigo, tá? Não consigo porque, sei lá, a pessoa era autoimune, tá? Notem que mesmo assim, se eu pratiquei a conduta com o fim de transmitir, né, essa moléstia. E se eu pratiquei um ato capaz de produzir o contágio, tá? Notem que sim, eu terei uma conduta criminosa aí do artigo 131, tá? Um exemplozinho só para você se ligar. Outra coisa, outro exemplo para a gente poder... Nós estamos aí num problema, num surto seríssimo de, sei lá, coronavírus, tá? E aí eu tenho alguém, né, uma pessoa que tem um certo problema respiratório, e aí eu quero, tá? Eu quero não matar essa pessoa, mas eu quero transmitir para essa pessoa a minha doença. Eu estou com coronavírus e quero transmitir para essa pessoa também. Se eu pratico um ato, né, capaz de produzir esse contágio, tá? E, né, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consigo produzir, notem que esse crime restará consumado. Madison, por quê? Porque é crime formal. O crime formal ele se consuma de maneira antecipada. O perigo é tão grande para aquele bem jurídico, para o nosso bem jurídico saúde, que o legislador achou por bem se antecipar e punir a conduta somente de praticar ato capaz de produzir o contágio. Agora, se o resultado naturalístico ocorre, ou seja, se a pessoa realmente, né,
adquire aquela moléstia grave por conta desse contágio, tá? Note que teremos aí o que a gente chama carinhosamente na doutrina de exaurimento. Seria o exaurimento, ou seja, as últimas consequências que esse tipo penal ocasionou naquele caso. Tranquilo, pessoal? Então, crime de dano, crime formal. O agente que não está contaminado não pratica o tipo penal. O agente não contaminado não pratica o tipo penal. Veja, notem que o artigo 131, tá? O artigo 131 fala praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado. Se o agente não está contaminado dessa doença, né, ele não pode praticar o 131, ele pode praticar outro tipo penal que a gente vai analisar mais à frente, outros tipos penais, mas não o 131, porque somente quem está contaminado e produz ou pratica ato capaz de produzir o contágio é que pode responder pelo 131. Madison, e se a vítima, tá? Se a vítima já está contaminada, por exemplo, no meu exemplo do coronavírus, eu disse para vocês que alguém foi lá e tentou contaminar uma pessoa que estava lá, tinha lá um problema respiratório, tá? Vamos dizer que eu fosse tentar contaminar essa pessoa, eu estou contaminado dessa moléstia grave, né, dessa doença grave, e quando eu tento contaminar a pessoa já está contaminada. Ih, bicho, ferrou tudo. E agora, Matos, eu devo responder por esse penal? Não, porque o objeto jurídico, o bem jurídico, né, ali protegido, nesse caso, não vai ter, né, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de dano, uma vez que você já tem essa doença. Tá bom, pessoal? Já tem essa moléstia. Ô, Matos, vem cá. E quando a gente acha que tem, mas não tem a doença e tenta contaminar outra pessoa? Veja, nas duas situações que eu te falei, estamos diante de um crime possível. Na primeira, em relação ao objeto. O objeto. Veja, o objeto jurídico, aqui, o objeto jurídico não existe naquele caso concreto. Ou seja, o risco que se tem de pegar essa moléstia grave não existe, tá? Quando a gente não é portador, o meio empregado, aqui eu tenho o meio empregado, ele jamais trará o resultado criminoso que se almeja. Por quê? Porque o agente não tem aquela moléstia grave, tá bom? Então, veja. Primeira coisa para a gente relembrar e sintetizar. No crime de perigo de contágio de moléstia grave, eu tenho uma doença grave e produzo ato capaz de contagiar aquela pessoa. Se vem a contagiar, mero exaurimento, tá? Mero exaurimento. Matos, e se essa doença for incurável? Ora, se for incurável, aí eu não tenho o artigo 131, porque existe uma diferença entre doença incurável e doença grave, tá? A doença grave é o que está abarcada aí pelo artigo 131. A doença incurável, por sua vez, é aquela situação ou aquelas situações de enfermidades que não tem cura, tá certo? Então isso aí, nesse caso, eu dei o exemplo para vocês da AIDS, estaria aí abarcado pelo artigo 129, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Beleza, pessoal? Vamos mais adiante, porque eu quero ler para você aqui, quero trazer para você um julgado que fala justamente sobre esse tema. É o julgado da quinta turma, né? Quinta turma está aqui, ó, do STJ, julgado em 17/5/2012, tá? Ó, vê só, o que é que fala a quinta turma do STJ? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 98.712, de relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou a compreensão de que a conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida. Deixa eu explicar para vocês, deixa eu só voltar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu preciso te falar uma coisa, veja. O que é que se tinha muito tempo atrás? Quando alguém tentava, né? Quando alguém transmitia dolosamente
HIV, AIDS para uma pessoa, se dizia naquela época que por conta da gravidade, por conta de ser uma doença incurável, por conta da pessoa ficar muito debilitada, essa doença acabava trazendo uma perspectiva, inclusive, de morte. Muitas pessoas morreram nos anos 90, né, por ali, vítimas dessa doença terrível. Mas, com o avanço da medicina, essas pessoas puderam ter uma vida normal, ser tratadas e ter uma vida muito tranquila. O que acontecia antes? Quando você queria transmitir dolosamente essa doença para uma pessoa, e assim o fazia, o que se falava? Estamos diante de uma tentativa de homicídio, tá? Isso se a pessoa não morria, né? Se a pessoa morria, uma minha aguinha aqui. Se a pessoa morria, homicídio consumado. Tá? Mas aí o que aconteceu? Com o tempo a medicina evoluiu e aí não se tem mais esse entendimento. Agora não se fala mais em crime tentado contra a vida ou crime consumado contra a vida, crime de homicídio, tá? Nós vamos falar em outros tipos penais. É por isso que eu vou jogar aqui no quadro para a gente terminar de ler. Notem que, com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida. Assim, não há constrangimento legal a ser reparado de ofício em razão de não ter sido o caso julgado pelo tribunal do júri. Aqui me parece que o impetrante, a pessoa que ingressou, né, que impetrou o habeas corpus, ele gostaria de ter sido julgado pelo tribunal do júri, uma vez que, no entendimento dele, né, ele teria praticado um crime doloso contra a vida. Aí você me pergunta, Madison, por que ele queria ser julgado lá no tribunal do júri e ele queria um crime mais grave? Provavelmente, né, gostaria de ter um outro julgamento. Já tinha sido julgado, né? Ter sido analisado ali o procedimento dele, provavelmente está querendo ser julgado no tribunal do júri. Beleza. Segunda parte aqui, item 2, parágrafo 2º. O ato de propagar síndrome de imunodeficiência adquirida não é tratado no capítulo 3, título 1 da parte especial do Código Penal. Ou seja, artigo 30 e seguintes. Onde não há menção à enfermidade sem cura. Inclusive, nos debates havidos no julgamento do HC 98/712, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao excluir a possibilidade de a Suprema Corte, naquele caso, conferir ao delito a classificação de perigo de contágio de moléstia grave, esclareceu que, no atual estágio da ciência, a enfermidade é incurável. Quer dizer, ela não é só grave, nos termos do artigo 131. Na hipótese de transmissão dolosa de doença incurável, a conduta deverá ser apenada com mais rigor do que o ato de contaminar outra pessoa com moléstia grave, conforme previsão clara do artigo 129, parágrafo 2º e inciso 2º, tá? Que fala sobre a situação de enfermidades incuráveis. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o entendimento não só da 5ª turma do STJ, como também do STF, quando analisou esse caso. Eu só quero te lembrar que essa análise aqui que a gente acabou de visualizar é uma análise dos tribunais superiores. Se você pegar alguns livros, né, algumas doutrinas, por exemplo, o professor Kleber Masson vai entender com todo o respeito em relação ao posicionamento do professor, vai entender, inclusive, que se trata de tentativa de homicídio, tá? O professor Rogério Greco também da mesma forma, mas notem que o entendimento dos tribunais superiores, no caso do STJ e do STF, vão nesse sentido. Mato, vem cá, e se a pessoa pratica o ato com o fim de matar, né? Com o fim de matar. Veja, se você tem esse elemento subjetivo, mesmo assim, né, conforme o entendimento aqui dos tribunais superiores, nós teríamos aí um crime do artigo 129. Se bem que o que vai diferenciar um tipo penal do outro, né, nesse caso aí eu concordo com os professores, né, que acabei de citar, será o elemento subjetivo. Então, se alguém quer matar e para isso quer usar essa enfermidade, tá? Eu teria sim um tipo penal de homicídio, né? E aí eu teria que delimitar esse elemento subjetivo e demonstrar que o agente, na verdade, queria matar e não só transmitir aquela doença, aquela enfermidade incurável. Tranquilo, pessoal? Então, em relação a esse ponto, temos como superado. Vamos ao próximo, artigo 132
do nosso Código Penal. Primeira coisa que eu preciso falar para você sobre esse tipo penal aqui é que ele é um crime subsidiário. Significa dizer o quê, Matos? Nós vamos imputar ao agente o artigo 132 sempre que não for possível a tipificação de outro tipo penal, tá? Veja só, o próprio artigo 132, aqui, logo após a pena, ele mesmo deixa claro isso. Veja só, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, se não tiver, se falar em crime mais grave, nós vamos aí utilizar o 132. A doutrina, inclusive, diz que é uma subsidiariedade expressa nesse caso. Notem que aqui, mesmo sendo subsidiário, eu preciso ter consciência e vontade de expor a perigo. Estamos dentro do capítulos que tratam sobre perigo da vida e da saúde, tá, pessoal? Então, a maioria dos crimes aqui vão ser crimes de perigo realmente. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre primeiro não, que é só um item aqui. Decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Então, se eu estou expondo a vida de pessoas a perigo direto e iminente, através, né, de uma prestação de serviços, tá? De transportes, tá? Eu terei aí essa causa de aumento que vai de 1/6 a 1/3. Madison, oi. Esse tipo penal de perigo, tá? Ele é um tipo penal voltado para pessoas, inúmeras pessoas, ou determinado a pessoa específica? Preciso nem dizer, já está anotado aqui, né? Eu tenho que voltar minha conduta para determinada pessoa. Por quê? Porque se eu causo ou exponho perigo à vida ou à saúde de várias pessoas, tá? Eu posso estar num crime de perigo comum, que a gente ainda vai analisar, tá bom? Esse crime aqui é voltado para pessoa específica. Mas notem que eu não tenho elemento subjetivo de lesionar aquele bem jurídico, tá? No máximo, eu estou expondo a vida daquelas pessoas a risco, tá? Há um perigo direto e iminente. Mais uma vez, temos um crime de perigo concreto. Temos que analisar esse perigo, ver se realmente existe um perigo concreto ali. Tranquilo, pessoal? Artigo 132, muito tranquilo. Mas eu estou com uma dúvida, né? Normalmente surgem essas dúvidas no aluno. Qual é a diferença entre um crime de perigo e um crime de dano? Veja, no crime de perigo, o que é que vai acontecer? Escrever aqui é terrível, né, minha gente? No crime de perigo, o que é que vai acontecer? Eu tenho um bem jurídico muito importante. Em decorrência disso, o legislador antecipa. Antes que... Vou mudar a coisinha aqui. Antes que ocorra, né? Antes que ocorra um dano a esse bem jurídico, eu já vou tutelar, proteger com um crime de perigo, tá? Por exemplo, antes que exista, né, uma lesão, tá, à vida ou à saúde, o nosso legislador entendeu por bem, nesses casos aqui, onde o bem jurídico é muito importante, ele entendeu por bem protegê-los com um crime de perigo, tá? Com um crime de perigo. Então, se você causa perigo à vida ou à saúde de alguém, nós já teremos um crime. Só lembra do seguinte, o crime de perigo, ele pode ser, tá, concreto ou abstrato. Concreto ou abstrato. O crime de perigo concreto é aquele que eu preciso provar que existe um perigo. Veja, quando eu digo expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, eu tenho que analisar esse perigo. Tenho que ver se realmente existia um perigo ao que, Madison? À vida ou à saúde de outrem. Tá bom? Porém, quando a gente fala no crime do artigo 306 do CTB, né, temos o crime lá de alcoolemia no trânsito, ou seja, dirigir sob influência de efeitos análogos, de álcool de efeitos análogos, parará, acima de
0,3, papapá, aquele tipo penal que você já sabe, está todo mundo acostumado com esse tipo penal, que inclusive a gente não pode, né, sair para tomar uma cerveja ou para tomar um uísque, ou o que é que você tome lá que tenha substâncias alcoólicas, a gente não pode sair se não for de táxi ou de aplicativo. Por que, Matos? Porque se você dirige sob efeito de álcool, você pode ser parado aí numa blitz e acabar pagando multa e sendo autuado em flagrante. Enfim, esse é o 306. Veja, eu preciso provar que você, dirigindo sob influência de álcool, causa um perigo? Não preciso, porque basta estar dirigindo sob influência de álcool. Notem que esse crime de perigo aqui, por sua vez, é um crime de perigo abstrato. Eu não preciso provar concretamente o perigo, como acontece no crime de perigo concreto, que a gente acabou de ver. Já no crime de dano, tá? Eu não tenho perigo, eu tenho lesão ao bem jurídico. Aqui eu vou danificar o bem jurídico. Lesão ao bem jurídico. Por exemplo, no crime de homicídio, tá? No crime de homicídio, eu tenho lesão ao bem jurídico vida. No crime de lesão corporal, eu tenho lesão ao bem jurídico integridade física, tá? Então, notem que no crime de dano, eu tenho uma lesão que realmente acontece aquele bem jurídico. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Passamos aí do 132, vamos à frente. Vamos analisar agora o 133, né? Crime de abandono de incapaz, tá? Muita gente fala sobre esse tipo penal. Esse penal é interessante. Vamos lá. Veja, o 133, estamos ainda no capítulo 3º, né, da periclitação da vida e da saúde, ou seja, dos crimes de perigo da vida e da saúde, tá? O 133 fala sobre abandonar a pessoa que está sob seu cuidado. Mas o que é que isso significa? Veja, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando analisa esse tipo penal é que esse verbo abandonar, tá? Abandonar, significa deixar para trás, né? Deixar para trás, ou até melhor, deixar de tomar, né? Aqueles cuidados que você tinha em relação àquela pessoa, tá? Deixar de tomar, né? As devidas cautelas, deixar aquela pessoa a própria sorte, tá? Veja, então, o primeiro ponto que você tem que lembrar é, eu estou abandonando, estou deixando aquela pessoa a própria sorte. Outra coisa importante é, essa pessoa tem que estar sob o seu cuidado, olha aí, guarda, vigilância ou autoridade, tá? Cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Ó, essa guarda, ela pressupõe algo mais forte, né? Por exemplo, eu tenho a guarda do meu filho, você tem a guarda da sua filha, né? Por exemplo, tá? Então, notem que a guarda impõe mais responsabilidades. O cuidado, a gente tem com determinadas pessoas, não é verdade? A vigilância talvez se tenha um pouco mais de cuidado do que um pouco mais de atenção do que o próprio cuidado, tá? E a autoridade envolve uma relação de poder. Aqui eu tenho um poder envolvido ali entre essas partes. Aí veja, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, ou seja, qualquer motivo, enseja essa situação, essa pessoa é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, veja, eu tenho alguém que está sob minha guarda, cuidado, vigilância ou autoridade. Por qualquer motivo, essa pessoa é incapaz de se defender, tá? Ela não tem a capacidade de se defender dos riscos desse abandono. Então, deixar essa pessoa sozinha a torna indefesa, tá bom? Eu deveria estar, né, cuidando, guardando, tendo vigilância ou, né, tendo aquela autoridade em relação àquela pessoa e entendo por bem abandoná-la. Notem que eu tenho um crime doloso, tá? É dolo. O elemento subjetivo aqui é doloso, tá? Não adianta falar de outra coisa.
Notem também que a pena será de 6 meses a 3 anos, então eu não vou ter um crime, né, que será julgado no juizado, porém, a pena mínima é de 6 meses. Eu tenho uma medida despenalizadora que poderá ser utilizada. Qual? A suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 do nosso ou da nossa lei 9.099 de 95. Se esse abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, tá? Se resultar em lesão corporal de natureza grave, notem que, nesse caso, eu terei pena de 1 a 5 anos, tá? De 1 a 5 anos. Mesmo assim, eu tenho pena mínima de até 1 ano, tá? Se resulta morte, eu tenho pena de 4 a 12 anos. Tranquilo, pessoal? Se desse abandono resulta morte. Notem aqui que esse tipo penal, novamente, é um tipo penal de perigo, só que é um tipo penal de perigo concreto. Por que, Madison? Veja, quando o tipo penal fala abandonar a pessoa sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, esses riscos precisam existir para que se possa falar na tipificação do artigo 133. Então, esses riscos resultantes do abandono são necessários, ou seja, eu tenho um perigo que é concreto para a existência do tipo penal. Outra coisa importante, eu não posso ter dolo, elemento subjetivo doloso de danificar ou de lesionar o bem jurídico daquela pessoa. Por exemplo, se eu quero matar alguém que eu tenho sob minha guarda e a abandono, eu não respondo pelo 133. Eu respondo pelo crime de homicídio. Uma vez a FGV cobrou esse tema numa prova e colocou uma situação da seguinte forma, né? A mãe, tá, foi no supermercado e, muito atarefada com as coisas que tinha para fazer, acabou deixando o seu filho no carro. Tá? Acabou deixando o seu filho de 3 anos no carro, no sol. A criança que ficou lá dentro do carro acabou morrendo, sufocada, asfixiada por conta da quantidade, né, claro, de calor que tinha ali dentro e também porque faltou ar dentro do carro, tá? Então esse era o motivo mais ou menos lá da nossa questão. Então vejam, a pergunta que se fazia é, nesse caso, ela responde pelo artigo 133, porque veja, a criança ficou no carro, né? A mãe acabou abandonando essa criança, tá? Mas notem que no começo da questão eu falei para você que ela tinha esquecido a criança no carro, tá bom? Então veja, primeira coisa que você tem que colocar na sua mente. Eu tenho um filho, pego o carro, vou ao supermercado e esqueço da criança dentro do carro. Essa criança vem a óbito, morre por conta disso, por conta dessa circunstância. Primeira coisa, eu quis abandonar aquela pessoa, aquela criança ali dentro. Era o meu desejo. Porque notem que o artigo 133 só admite modalidade dolosa. Não há que se falar em culpa. Então eu pergunto para você, eu desejava abandonar a criança dentro do carro? Aí você me responde com toda a propriedade do mundo. Não, você não desejava abandonar a criança. Beleza. Outra coisa, quando eu deixei a criança, eu assumir o risco de produzir esse resultado, ou para mim, apesar de ser previsível, eu jamais queria, eu jamais desejava, eu jamais acreditava que isso pudesse acontecer. Porque notem que aqui eu não posso falar em crime de homicídio doloso. Nós já vamos descartar o 133, porque a mãe, nesse caso específico, ela não foi, não praticou a conduta de deixar a criança dentro do carro de maneira dolosa, tá? Ela esqueceu, ela foi negligente. Ora, negligência é modalidade de quê, pessoal? De culpa. É modalidade de culpa. Se é modalidade de culpa, eu posso falar em dolo eventual? Não, não posso falar em dolo eventual. E aí, Matos, como é que vai ficar isso? Ora, nesse caso aqui, nossa querida
mãe responderá pelo artigo 121, parágrafo 3º, que fala sobre o que, Madison? Que fala sobre a questão do homicídio culposo, tá? 121, parágrafo 3º do nosso Código Penal, tá? Essa é uma questão FGV interessante e é bom você lembrar que na análise dos tipos penais, né, na análise dos tipos penais, o elemento subjetivo é muito importante. Porém, nós temos que ver também a tipificação, né, a abrangência da tipificação daquele tipo penal. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, seria o crime de homicídio culposo, tá? Outra coisa que nós podemos analisar aqui no 133. Madison, oi. Eu sou o pai da criança, tá? E eu quis abandonar a criança. Eu quis abandonar. Ora, se você quis abandonar, tá? Você responde por esse crime, um crime de perigo concreto, e a depender do resultado, do que resultou em relação, né, àquela situação especificamente, você responde por esse resultado, tá? Sem problema algum. A questão é, ô Madison, e no caso de eu ser o pai, a mãe querer abandonar e eu não fazer nada, tá? Eu deveria agir para impedir aquele resultado, porém, eu acabo me omitindo. Aí vejam, faltou até um acento aqui, me perdoe, mas tem um acento aqui, né? Você apressa, acaba deixando sem acento. Madison, nesse caso, o que é que acontece? Veja, se você é garantidor e deve, né, evitar determinados resultados, você responde pelo resultado que deixou de evitar. Inclusive, você pode até responder pela morte da criança, tá? Você pode responder pela morte da criança. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, o que está previsto no parágrafo 3º são as causas de aumento, tá, de pena. Causas de aumento de pena. As penas combinadas neste artigo, deixa eu só voltar aqui, só para a gente dar uma limpada. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, tá? Primeira coisa, local ermo, de difícil acesso, local de difícil socorro. Segundo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Cuidado, porque hoje a nossa Constituição equiparou a pessoa que é companheiro, a cônjuge. Porém, em razão do princípio da legalidade, nós não podemos utilizar esse conceito constitucional, jurisprudencial de companheiro como se fosse cônjuge. Porque a lei é expressa. Se o legislador quer modificar e quer levar em consideração também o companheiro, ele que o faça da maneira correta, da maneira que se deve fazer, que é modificar a norma. Já que isso não foi realizado, nós não podemos punir o companheiro, tá, que pratica essa conduta, com um aumento de pena, é claro. Nós podemos puni-lo da forma simples, lá no artigo 133. Tranquilo, pessoal? Mas eu não posso utilizar, nesse caso, o parágrafo 3º, sob pena de realizar uma analogia proibida no nosso ordenamento jurídico, que é a analogia in malam parte, ou seja, que traz um malefício para o réu, tá? Então, eu não posso falar disso. Tranquilo? Então, se você pratica, né, o crime, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, eu não posso falar em analogia em malam parte em relação ao cônjuge. Tranquilo? Se a vítima é maior de 60, né, temos aí o idoso, nós teremos aí o aumento de pena no inciso 3º. Tranquilo? Vamos embora, que tem mais coisa para a gente dar analisada. Já estamos aí aos 50 minutos, daqui a pouco a gente está finalizando. Exposição ou abandono de recém-nascido. Ora, enquanto no artigo 133 eu abandono o incapaz, que pode ser, inclusive, né, uma pessoa que não pode defender-se dos riscos desse abandono, agora eu tenho um abandono de um recém-nascido, alguém que não pode ainda mais se defender daquela circunstância. Só que agora
E aí, vejam, o artigo 133, caput, ele tem uma pena de 6 meses a 3 anos. O 134 tem pena de 6 meses a 2 anos. Madison, como é que eu tenho uma vítima que pode se abalar ainda mais desse abandono e eu tenho uma pena menor? Ora, o nosso Código Penal levou em consideração não só essa elementar, essa circunstância do recém-nascido, mas também a circunstância de que o agente, né, pratica esse crime para ocultar desonra própria, tá? Para ocultar desonra própria. Então, eu estou expondo ou abandonando esse recém-nascido para ocultar essa minha desonra própria. Madison, me diz uma coisa, no 133 eu tinha somente abandonar. Agora eu tenho expor ou abandonar. Por quê? Bem, se você pegar livros, né, clássicos, livros mais modernos, não vão falar disso não, tá? Mas se você pegar, por exemplo, Nelson Grier, né, que é um dos papas do direito penal no Brasil, ele vai dizer para você que, apesar de existir dois verbos no 134, tá? Dois verbos aqui presentes, esses verbos seriam similares, né, ou sinônimos. Ele vai dizer que expor seria o mesmo que abandonar, tá? E aí você fica, ora, mas se o legislador colocou os dois verbos e os dois são sinônimos, por que ele colocou os dois verbos? Não é verdade? Então, tem uma máxima que se diz muito nas faculdades que todas as palavras no direito penal têm significado. Nenhuma palavra é dita em vão, tá? Se você der uma analisada no livro do professor César Roberto Bittencourt, ele vai diferenciar isso aqui utilizando, né, a origem desse tipo penal, que vem de origem francesa. Os franceses desenvolveram esse tipo penal com esses dois verbos pelo seguinte, porque abandonar seria deixar o recém-nascido e ir embora. Porém, muitas vezes esse tipo penal ocorria com o agente que desempenhava essa conduta, deixando o recém-nascido no local e aguardando para que alguém pegasse a criança, tá? Para que alguém pegasse esse recém-nascido. Então, essa exposição se dava nesse tipo de conduta, nesse tipo de conduta criminosa. Recém-nascido, por sua vez, a palavra recém-nascido, nós já analisamos, né, um pouco mais atrás, o tipo penal de aborto, então você já sabe que é aquela pessoa que acabou de nascer, aquela criança que acabou de nascer, né? É o famoso neonato. Esse recém-nascido, ele não pode ser, não há que se falar nesse tipo penal, aliás, quando a criança tem meses, né? A criança já tem meses e aí quer se falar em exposição ao abandono de recém-nascido. Não há que se falar nesse tipo penal para essas crianças. Eu posso falar no 133, que a gente acabou de ver, mas não na exposição ou abandono de recém-nascido. Por quê? Porque aqui eu tenho que falar em horas, dias no máximo, tá bom? Notem que a reclusão será, nesse caso aí, de 6 meses a 2 anos, tá? Temos aí uma infração, né? Uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Se desse fato resulta lesão corporal de natureza grave, eu tenho pena de 1 a 3 anos. Aí você olha para mim, Matos, e se resulta lesão corporal de natureza leve? Está abarcado aqui no 134, tá? Já vai entrar no 134 caput, porque aí não há previsão legal. Tranquilo? Se a natureza da lesão for grave, aí eu tenho, nesse caso aí, um tipo penal qualificado com um novo mínimo e um novo máximo, que seria de 1 a 3 anos. Se resulta morte, eu tenho pena de 2 a 6 anos, tá, Matos? Nesse caso, seria outra qualificadora? Sim, seria outra qualificadora. Beleza? Patson, o 134 e 133 me parecem tipos penais bem semelhantes. Claro, são bem semelhantes. A diferença é que no 134 eu tenho essa questão da exposição, que eu acabei de explicar para vocês, e a questão do recém-nascido, que vai permear aí o tipo penal do 134. Além, é claro, da elementar para ocultar desonra própria. Beleza, pessoal? 134 superado, vamos para 135 do nosso Código Penal. O artigo 135 vai falar sobre o que, Madison? Omissão de socorro. Ei, esse tipo penal aqui, deixa eu voltar para cá, porque esse tipo penal aqui é muito, muito famoso, tá?
é um crime omissivo próprio. Inclusive, nas nossas aulas da parte geral do Código Penal, né, é o nosso exemplo de crime omissivo próprio. Tá? Nós vamos tentar lembrar você um pouco sobre esse conceito e tentar traçar um paralelo aqui desse tipo penal de omissão e alguns conceitos de direito penal parte geral, para você, que é muito importante. Eu sempre digo isso nas nossas aulas, a parte geral é de suma importância para você entender a parte especial. Beleza? Vamos voltar para a tela e vamos lá dar uma olhada no nosso tema aqui. Bem, não. Acabei indo para o local errado. Deixa eu só voltar aqui. O professor também erra, né? Vamos embora. Artigo 135. Deixar de prestar assistência. No nosso Código Penal, pessoal, quando você se der, né? Quando você der de encontro, aliás, com essa expressão deixar de, tá? Normalmente teremos um tipo penal omissivo. Esses tipos penais omissivos, tá? Se subdividem em crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. É assim? Então, veja, nos crimes omissivos próprios, a conduta omissiva está prevista, estampada no nosso tipo penal. O que se tem aqui, na verdade, é uma norma que te manda fazer algo. A norma chega para você e diz assim, ó, você que encontra pessoa extraviada, pessoa inválida ou ferida, você que pode ajudá-la sem perigo pessoal, tá? Precisa fazê-lo, porque se você deixa de prestar essa assistência, você incorre no artigo 135 do nosso Código Penal. Notem que esse crime omissivo próprio é um crime que infringe uma norma mandamental ou imperativa. Eu vejo a situação, a norma diz, faça algo, e eu não faço, eu me omito. Esse crime omissivo próprio, ou os crimes omissivos próprios, são crimes de mera conduta, ou seja, basta que você deixe de prestar assistência podendo fazê-lo, que o crime já se consuma. O resultado, nesse caso, não existe ou não é necessário, tá? Nós vamos ver mais à frente que, inclusive, mesmo eu falando isso para você, existe a possibilidade de você ser punido por um resultado mais grave, tá? Porém, basta deixar de prestar assistência que você já responderia pelo tipo penal do artigo 135. Matheus, vem cá. Me diz uma coisa. Digamos que eu esteja passando em determinado local e eu vejo uma pessoa ferida. Ao invés de ajudar, né? Eu filmo. Porque hoje o muito legal, a parte mais boa das redes sociais é você poder, né, disseminar o que você quiser. E aí você gosta de fazer vídeos mostrando as catástrofes, mostrando os acidentes, mostrando as coisas que acontecem por aí, tá? Nesse caso, Matheus, eu respondo pelo tipo penal do artigo 135. Veja, se você pode ajudar a salvar essa pessoa, tá? E essa ajuda pode ser direta ou indireta, tá? Ou seja, direta é quando você diretamente ajuda. Por exemplo, você diretamente socorreu a vítima, né? Você precisou colocar a vítima no seu carro e socorrer e levar ao hospital mais próximo. Indiretamente, você não pôde socorrer, porém, você ligou para a autoridade, sei lá, o bombeiro, o SAMU, e aí ajudou a garantir ali aquele socorro. Então, notem-se que você deixa de fazê-lo, podendo fazê-lo sem risco pessoal, você não responde por tipo penal, porque você cumpriu a norma mandamental, o mandamento previsto lá no nosso Código Penal. Tá bom? Continuando, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Aí vamos lá, quem são as pessoas? A criança abandonada ou extraviada. Criança abandonada é que foi deixada à própria sorte, tá? Criança extraviada é aquela criança que se perdeu das pessoas responsáveis. Ou a pessoa inválida ou ferida. Essa invalidez pode ser momentânea ou pode ser permanente, tá?
A pessoa ferida é aquela que se dá, né? A pessoa que se feriu através de um acidente, pode ser um acidente, caso fortuito ou força maior, ou ainda pode ser através de um terceiro. Alguém feriu essa pessoa, tá? E você chega ao local, a pessoa está ferida, e você, havendo possibilidade de socorrer sem risco pessoal, deixa de fazer. Você responde pelo artigo 135. Tá? Aliás, está aqui, ó. Ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo, tá? Não tinha ninguém amparando essa pessoa, né? Ou em grave e iminente perigo, tá? Há um grave e iminente perigo e você, naquelas circunstâncias, podendo fazê-lo, tá? Sem risco pessoal, não a ajudou. Madison, pois não. Eu sou um policial, tá? E como policial, eu vejo uma pessoa, né, em iminente perigo. Se eu deixo de ajudá-la, eu respondo por crime de omissão de socorro. Aí você já dá uma pausa, porque, meu amigo, você não responde por esse tipo penal. E aí eu vou te dizer por quê. Como policial, tá? Em regra, você é um garantidor. E se você pode, né, pode fazer algo e deve, porque você é policial, ao invés de você responder por crime de omissão ou omissão de socorro, como você queira, você responderá por um crime que você deixa de evitar na modalidade conduta omissiva imprópria ou através de um crime comissivo por omissão, que está previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Você é um garantidor e você tem que evitar que determinados resultados ocorram, tá? Então, essa é a primeira regrinha que você tem que lembrar quando falar de omissão, porque, apesar da gente ter falado bastante sobre o crime omissivo próprio, lembre-se que ainda há o crime omissivo impróprio. Deixa eu botar outra coisinha de caneta aqui. Há o crime omissivo impróprio, que é esse que está aqui, tá bom? Então, esse crime omissivo próprio é aquele que envolve os garantidores. Quem tem por lei proteção de dever de proteção, cuidado ou vigilância, quem de outra forma assumiu o risco, assumiu a responsabilidade do resultado, quem com sua conduta, né? Quem com sua conduta assumiu a possibilidade desse resultado acontecer, quem, né, assumiu o dever, a obrigação de evitar que determinados resultados ocorressem, né? E aí tudo isso está lá no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal, tá? Então notem que nessa parte aqui, o que você tem que lembrar é isso, beleza? Esse tipo penal é um crime de perigo também, tá? É um crime de perigo. É um crime omissivo próprio, nós já falamos disso. Veja, o tipo penal traz duas condutas omissivas que eu posso incorrer. Deixar de prestar assistência, tá? Ou lá no finalzinho, ó, não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Note logo, de cara, que essa autoridade aqui é a autoridade competente para prestar o socorro, tá? Então, eu não posso chamar qualquer autoridade pública, não, tá bom? Então, por exemplo, aconteceu um acidente de carro, tá? Eu estou lá no local, tem alguém ferido. Adianta eu chamar um promotor de justiça ou um defensor público? Não adianta de nada. Essa não é a autoridade pública competente para realizar esse socorro, tá bom? Então, não tem nada a ver eu chamar uma autoridade que não vai resolver aquele problema, tá? Então, existem dois núcleos aqui. Deixar de prestar e não pedir, né? É o que eu coloquei aqui pra gente, tá bom? Ó, se há risco pessoal à minha integridade física, tá? Por exemplo, eu não tenho que fazer, tá? Então, se eu estou numa situação em que há um risco pessoal, caso eu vá realizar esse socorro, tá? Eu não sou obrigado a fazer, porque nesse caso aí, se há um risco pessoal, a conduta é atípica, ou seja, não há crime, tá certo? Outra coisa importante. Madison, eu posso falar em estado de necessidade? Pode, tá? Pode sim.
deixa eu te dizer, existem situações em que se você realizar uma conduta, tá? Se você realizar determinadas condutas, você precisa ficar no local do crime. Por exemplo, um exemplo prático, né? Um belo dia um cliente ligou para mim, disse: Madison, acabei de me envolver num acidente e o rapaz que está aqui, né, no local, ele se machucou bastante, tá? Aí eu disse: ó, primeira coisa que você tem que fazer é visualizar se o local onde você está, tá? Se esse local ele tem uma segurança mínima para que você possa permanecer. Segunda coisa, você vai ter que entrar em contato com as autoridades competentes. Olha lá, autoridade pública aqui, beleza? Terceiro, você está machucado? Não, não estou machucado. Ah, beleza, então ótimo. Aí, de repente, né, passou um certo tempo, ele ligou para mim novamente. Madison, oi. Rapaz, bicho, eu vou embora. Aí eu disse, por que você quer ir embora? Simples, meu irmão, porque eu estou aqui no lugar e começou a chegar outros motoqueiros, né? O rapaz que ele se envolveu no acidente era um motoqueiro. E aí os outros motoqueiros já estão começando a dizer, ó, é culpa tua, mata, 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 mata. E aí, veja, nesse caso específico que eu estou exemplificando para vocês, eu estou até diante de um tipo penal de omissão de socorro no trânsito, que a gente vai ver já já, que é o 304 do CTB, tá? Então, nesse caso, primariamente, não havia, não tinha que se falar em risco pessoal, até porque ele estava lá no local. De repente, começou a acontecer situações em que ele teve que sair do local, porque o grande problema desse tipo penal é você não pode sair do local, deixar a vítima lá em desamparo, tá? Então, o que aconteceu? Ele teve que sair, se ausentar desse lugar. Então, no momento que ele se ausenta desse lugar, ele pode incorrer no tipo penal específico do CTB, que a gente vai ver já já. Porém, né, nesse caso, como havia um perigo, né, atual que estava acontecendo ali de verdade, ele pode sim alegar o que a gente chama de estado de necessidade, previsto lá no artigo 24 do Código Penal. É claro que eu tenho que analisar os requisitos e os elementos do Código Penal lá no artigo 24 para visualizar se realmente estamos diante de um estado de necessidade. Porém, é notadamente factível, possível que isso ocorra, que possa ocorrer. Tá bom, pessoal? Madison, oi. Eu criei o perigo. Eu sou o causador do perigo. Eu posso alegar, né? Eu posso responder, aliás, por crime de omissão de socorro, porque deixei de socorrer a vítima. Veja, se você causou aquele perigo, se você é a pessoa que causou aquele perigo, né, para aquela pessoa, para aquela vítima que está ali, você não pode responder também por omissão de socorro, a não ser que estejamos diante dos alguns tipos penais lá do CTB, tá? Aí sim poderemos falar em uma situação como essa. Porém, para especificamente o artigo 135, eu não posso falar em um agente que provocar o perigo ser responsabilizado por omissão de socorro também. Tá bom? Por quê? Porque ele vai ser responsabilizado pelo tipo penal que ele causou. Tá certo, pessoal? Outra coisa importantíssima. Qual, Madison? Nós temos aqui à frente a majorante, né? Tem alguns doutrinadores que vão chamar o parágrafo único de omissão de socorro qualificada. O pessoal de Penal 3 está ciente, o pessoal da OAB também. Nós já falamos disso, que alguns tipos penais comumente são chamados pela doutrina como qualificado quando tecnicamente, na verdade, são causas de aumento de pena. Tá? Esse aqui é mais um. Há doutrinadores que chamam isso aqui de omissão de socorro qualificada. Porém, é uma causa de aumento de pena. A pena será aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, note que eu tenho o aumento da metade se eu tenho resultado de lesão corporal de natureza grave e tenho a multiplicação por 3 se resulta a morte. Tá certo, pessoal? Madison, em toda situação que eu me omito e ocorre esses resultados mais graves, eu responderei por esse resultado mais grave? Não, eu preciso analisar
a relação de causalidade que existe entre a conduta que eu pratiquei, que nesse caso é uma conduta omissiva, e o resultado, que nesse caso é o resultado mais grave previsto no parágrafo único. Se houver relação de causalidade, se realmente foram determinantes, né, ou foi determinante a minha omissão para aquele resultado, aí sim eu respondo. Se não, eu não respondo por esse resultado, porque vai acontecer uma quebra do nexo de causalidade, e nós sabemos que, conforme a teoria do crime, o nexo de causalidade é o elemento do fato típico, tá? E aí não há nexo causal, não há que se falar, não havendo nexo causal, não há que se falar em fato típico. Tranquilo, pessoal? Próximo ponto para a gente finalizar isso aqui é que no artigo 135, tá? O artigo 135 do nosso Código Penal, ele prevê o seguinte: o 135 fala sobre a omissão de socorro. O 302, inciso terceiro, também fala sobre outro tipo de omissão. Só que essa omissão aqui do 302, e é o 302 do CTB, tá? Lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala sobre o homicídio culposo no trânsito. E no homicídio culposo no trânsito, caso o agente deixe de socorrer a vítima, ou fique comprovado que ele deixou de socorrer a vítima, eu terei um aumento de pena para ele, tá? Deixa eu só abrir aqui, aproveitar que a gente está aqui gravando, né? E aí tem um tempinho a mais. Eu ler esse artigo para você. Às vezes eu sei que você não vai dar uma olhadinha, tá? O ideal é que você olhe, dê uma olhadinha lá no artigo para você ver a diferença que existe entre os dois tipos penais. Tá aqui no 302, inciso terceiro, tá? No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena será aumentada de um terço à metade se o agente, inciso terceiro, né, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima do acidente. Eu não coloquei aqui, mas está faltando o parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro, inciso terceiro, tá? Isso é culpa do estagiário, na verdade. Então, o estagiário que provavelmente fez isso aqui e apagou para me sabotar. Beleza, pessoal? Já o 304 do CTB, tá? Ele fala sobre deixar o condutor do veículo na ocasião de acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, pena de 6 meses a 1 ano. Então, veja, no 135 eu tenho os casos de omissão que não envolvem trânsito, tá? No 302 eu tenho caso de omissão na situação, né, do homicídio culposo no trânsito, e no 304 eu tenho a omissão no trânsito quando não há a morte, quando não há a situação do homicídio culposo, porém, em qualquer circunstância de acidente, quando a gente deixa de prestar o socorro à vítima. Tranquilo, pessoal? Então, existem esses tipos penais aqui que falam sobre omissão, tá? Cuidado, porque ainda existe a omissão prevista lá no artigo 97 da Lei 10.471, tá? Que susto da gota. Vai ficar aqui gravado, né? Alguém soltou um danado de um fogos aí e vai ficar aqui gravado. Que pegadinha do malandro, né? Enfim, depois eu coloco isso no Instagram. Mas vamos lá. No artigo 97 da Lei 10.471, Estatuto do Idoso, nós vamos ter uma omissão, né, prevista para quem deixa de socorrer aí, para quem deixa de prestar socorro ao idoso. Beleza, pessoal? Então, essa é a análise do artigo 135. Vamos adiante. Artigo 135-A, tá? Esse tipo penal aqui é tranquilo, né? A gente não vai perder muito tempo com ele, porque aqui eu tenho um tipo penal que seria derivado, seria uma derivação do 135 lá do nosso Código Penal. Só que esse aqui vai falar sobre uma omissão específica que ocorre nos hospitais. Primeiro ponto que você tem que lembrar, aqui o hospital é da rede privada. Por que, Matsu? Porque não dá para ser hospital da rede pública, já que a gente não precisa pagar nos hospitais da rede pública, tá? No SUS, no Brasil, né? Você não precisa pagar os atendimentos, tá? Então, isso é um ponto interessante. Então, esse 135 aqui, ele foi criado para evitar determinadas situações na rede privada. Então, veja, exigir cheque
cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Então, veja, você chega em determinado hospital, né? E aí, chegando nesse hospital, ao invés de você ser socorrido com rapidez, né? Com zelo para tentar salvar a tua vida, os funcionários do hospital ficam mais preocupados em você assinar um cheque calção, uma nota promissória ou preenchimentos burocráticos de formulários administrativos. Por que, Madison? Porque isso é uma condição para você receber esse atendimento. Então, veja, existia uma discussão anteriormente se essa situação, antes desse tipo penal entrar em vigor, não é muito antigo, existia uma discussão se nessa circunstância se poderia se falar em uma extorsão indireta, tá? Ou se seria, na verdade, um crime de omissão de socorro, que a gente acabou de ver do 135. Então, para acabar com essa discussão, o legislador colocou em vigor esse tipo penal que vai prever essa situação aqui, tá bom? Pena 3 meses a 1 ano. Madison, então quer dizer que quando eu chego no hospital eu não tenho que preencher formulário nenhum, eu tenho que entrar e dane-se o mundo? Não é bem assim. Eu estou falando em atendimento médico emergencial, tá? Aqui, boa parte da doutrina vai dizer que vai abranger também a urgência, tá? A urgência. Porque nós vamos ter lá no mundo médico, no mundo da saúde, uma diferença entre urgência e emergência. Para a gente não vai ser tão relevante, porque seja urgente ou emergencial, existe em tese um risco ali para aquele paciente. Então, se há risco, para o Código Penal, você tem que realizar o atendimento, tá? Mas, Matos, eu tenho que entrar, eu vou chegar no hospital e para mim, dane-se, eu não estou nem aí, eu não quero preencher nada. Não é bem assim, pessoal. A gente só não está, o Código Penal está proibindo que os hospitais levem em consideração, deem preferência ao preenchimento burocrático de formulários em relação à saúde do agente, em relação à saúde da vítima, como condição para o próprio atendimento. Mas isso não significa que você não vai preencher. O ideal, que acontece na maioria dos hospitais particulares, é que você preencha, né, alguém da sua família preenche, enquanto você é atendido de forma emergencial, tá bom? Então, a pena nesse caso seria de 3 meses a 1 ano e multa. Essa pena é para quem? É para o hospital, né? Interessante aqui, né? Essa pena é para o hospital ou é para o atendente, né? Ou é para o atendente que exige, tá? Ou é para o atendente que exige esse cheque calção? Veja, esse tipo penal é para o atendente que exige esse cheque, tá bom? Então seria para essa pessoa que está fazendo essa exigência. Matos, me diz uma coisa. Oi. Esse crime é um crime de perigo concreto, porque há um perigo iminente ali, né? Há um perigo com a saúde daquela pessoa. Mas ele é formal? Sim, eu coloquei aqui, né? Ele é um crime formal porque basta a exigência como condição, independente se deixou de se atender ou não, que você já tem a consumação desse tipo penal, tá bom? A pena vai ser aumentada até o dobro se da negativa do atendimento eu tenho lesão corporal de natureza grave, ou até o triplo se resulta em morte, tá? Madison, o agente quer matar? Não, se ele quiser matar é homicídio, tá? Mas notem que aqui ele acaba exigindo ou cumprindo essa exigência do hospital, tá? E aí acaba ocorrendo o resultado morte. Eu teria um aumento dessa pena, né? Em até o triplo, tá? Em até o triplo. Vamos mais à frente, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje. Artigo 136 do nosso Código Penal, tá? Interessante aqui. Crime de maus tratos. Também é um crime muito tranquilo, muito simples. Não precisa a gente se alongar muito. Então você vai perceber aqui que dá para a gente pegar tranquilo. Vamos lá. Expor a perigo. Opa, mais um crime que traz o verbo expor, né? Mais um crime de perigo. A vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado,
quer abusando de meios de correção ou disciplina. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Se resulta lesão grave, de 1 a 4 anos. Se resulta morte, de 4 a 12. Eu terei aumento de pena quando, Madison? Quando a pessoa for menor de 14 anos, tá? Pessoa menor de 14 é o que a gente chama de incapaz, tá bom? Primeira coisa, esse é um crime próprio, tá? Por que é um crime próprio, Madison? Porque eu tenho que ter uma relação de autoridade, guarda ou vigilância com essa pessoa que é a vítima. E eu vou privar essa vítima de quê? Vamos lá? Eu tenho especificamente aqui as situações. Eu vou privar essa vítima de alimentação, cuidados, ou vou dar a ela trabalho excessivo ou inadequado. Ou ainda, eu posso praticar esse crime abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, vê que bacana, né? Eu tenho uma certa autoridade, por exemplo, eu sou professor, eu tenho guarda, por exemplo, meu filho, ou então eu tenho uma certa vigilância, por exemplo, eu sou a vizinha, eu sou o vizinho que toma conta dessa criança enquanto a mãe vai trabalhar, tá? Eu posso privá-la de alimentação, cuidados indispensáveis, ou dar a ela trabalho excessivo. Por exemplo, eu deixo meu filho varrendo a casa inteira, o dia inteiro, para ele aprender a lição em razão de um meio de correção ou disciplina. Notem que esse crime de maus tratos, pessoal, tá? Se eu tenho um elemento subjetivo de lesionar, eu não vou responder por ele, tá? Porque, veja, se do fato resulta lesão, eu tenho pena de 1 a 4 anos. Mas notem que esse fato aqui que resultou nessa lesão tem elemento subjetivo previsto no caput, que é expor a perigo, tá? Expor a perigo. Se eu quero diretamente lesionar e pratico conduta que pode trazer esse resultado, eu estaria diante de um crime de lesão corporal, tá bom? Então, notem que aqui eu ainda tenho a situação de aumento de pena para pessoas menores de 14 anos. Toma cuidado também, porque, e aí deixa eu voltar para cá, há um certo tempo atrás entrou em vigor aquela famosa lei da palmada, tá? E essa lei da palmada restringiu lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, artigo 18, né, a disciplina e a correção que se dá através de castigos físicos, tá? Madison, toda vez que eu castigo fisicamente uma criança, o meu filho, por exemplo, isso significa que eu estou praticando crime de maus tratos? Veja, toma cuidado e aí eu vou trazer para cá, para a tela novamente, para te explicar uma coisa. Depende. Depende por quê, Madison? Porque se você não abusa desses meios de correção ou de disciplina, tá? Se você não abusa, talvez essa conduta seja atípica. Atípica para o direito penal, viu? Apesar de, sim, prevalecer o entendimento de que, nesse caso especificamente, eu posso ter uma conduta que vai de encontro com o Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive o Estatuto vai prever essas sanções, né? As medidas que serão adotadas pelo juiz, ou seja, da infância, da vara da família, ou a depender do caso, das varas que vão tratar desses tipos penais especificamente, dessas situações especificamente, dos conselhos tutelares, né? Então vai ter os procedimentos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que eu estou querendo dizer é, nem sempre essa conduta em si vai afigurar como crime de maus tratos, tá bom, pessoal? Mas notem que é um tipo penal tranquilo, dá para você dar uma lida e analisá-lo com clareza, tá bom? Eu vou encerrar nossa aula agora. Agradeço aí você que está assistindo, a paciência, a audiência, e em breve vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso Código Penal na parte especial, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais e fique com Deus.